Glória a Deus. Que responsa, hein? Que responsa. É muita gente. Não precisa falar que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Eu amo essa casa. Eu amo a Sara. Quando eu e o Rodolfo a gente se converteu, logo no começo a gente foi da Sara na nossa terra por alguns anos. Eu tenho uma dívida enorme de gratidão com o Bispo Robson. Meu pai e minha mãe, lá em Caxias do Sul, se converteram na Sara na nossa terra. E eu amo isso. Mas o que eu mais amo é o que Deus está fazendo na Sara, no nível nacional, através dos jovens. Amém? Hoje em dia vocês são conhecidos por todos os lugares da Arena Jovem. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui hoje tem algo mais para você, amém? Pede comigo, Deus guarda o melhor para o final. Se o começo já foi bom, imagina o final. Eu sei que o tema da conferência é sem limites. E agora eu quero que você se acalme, porque Deus quer compartilhar algo com a gente. Amém? Eu não sei você, mas eu por muito tempo, quando Deus usava pessoas para falar que Ele ia me usar, eu achava que ia ser assim, desse jeito aqui, num púlpito, com o microfone na mão. Só que assim como o Rodolfo falou, que a gente só pode fazer, Deus faz em público o que Ele está fazendo no secreto. Você vai ser em público quem você é no secreto. Por muitos anos da minha vida eu fui só a mulher do Rodolfo para os outros. Para os outros, eu era a mulher do Rodolfo. Para os outros, eu era a Yoko Ono do rock, que fez o cara sair da banda, porque ela fez o cara se converter. E na verdade eu gostaria muito de levar o mérito, tipo assim, que fui eu que ganhei o Rodolfo para Jesus. Só que na verdade, quem ganhou o Rodolfo para Jesus foi Jesus. Ele usou a minha vida. Eu transbordei do que eu estava me enchendo, passou para ele. Você quer transbordar? Quem quer transbordar na vida dos outros? Agora a minha pergunta é, para transbordar tem que estar cheio. Só transborda quem está cheio. Você está cheio do quê? Você está se enchendo do quê? Porque os olhos são as janelas da alma. Os olhos são a janela da alma. Você está assistindo o quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Você está ouvindo o quê? Porque aqui na conferência todo mundo é forte. Aqui na conferência todo mundo tem fé. Aqui na conferência todo mundo repete o que o pregador está falando. Todo mundo está empolgado porque nós estamos num ambiente profético. E isso tudo é verdade. Só que aqui dentro a gente se prepara para como a gente vai ser lá do lado de fora. Eu, como você, já participei de várias conferências assim. E quando chegava no último dia me dava uma crise de ansiedade. Porque eu falava, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Que amanhã não tem culto. Porque nesse ambiente você tem coragem, nesse ambiente Deus te enche de ânimo, nesse ambiente você não tem medo, nesse ambiente você sabe quem você é em Deus, nesse ambiente você tem certeza que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Mas o problema é que a gente sai daqui. Só que eu estou aqui nessa tarde para dizer que a presença vai junto. A presença vai junto com você. A presença vai junto. E você na sua casa, no seu travesseiro, no seu trabalho, dentro do Uber, no ônibus. Eu não sei como é que você vai se locomover. No mercado, na padaria, na farmácia. A presença de Deus vai junto com você. Você está dormindo, Ele está junto. Você está ajoelhado, Ele está junto. Você está lavando louça, Ele está junto. Você está estudando, Ele está junto. Porque se o Espírito Santo habita em você, tudo que você faz, Ele está junto. Aqui a gente vem encher o tanque. A gente enche o tanque com a gasolina aditivada da melhor qualidade. Mas a gasolina a gente só enche o tanque quando tem um propósito. E o propósito é você levar isso aqui que você está se enchendo e transbordar em outros lugares. Então quando eu ganhei o Rodolfo para Jesus, foi sem querer. Eu estava me enchendo e transbordou para a vida dele. Mas ele quis. Hoje eu ver ele aqui nesse lugar, eu entrar nesse lugar e ver ele pregando desse jeito é um milagre para mim. É um milagre para mim. Mas o quê? Eu sabia que ele estava, não estou puxando
pro lado de vocês, ok? Mas eu conheço meu marido, eu sei como ele prega, eu sei como ele toca. E eu lá dentro da salinha estava ouvindo ele pregar aqui. E eu falava, nossa, o Rodolfo tá on fire. O Rodolfo tá cabuloso hoje, mano. Por causa do ambiente. E é esse ambiente de coragem, é esse ambiente de força que Deus quer te encher para você poder viver esse ano todo aqui, ainda lembrando do que Deus falou com você aqui. Nós somos agentes de transformação do reino. Essa cidade é um lugar onde tem várias embaixadas. O que é uma embaixada? Embaixada é um lugar que representa uma nação dentro de outra. E nós somos embaixadores do reino. Você representa o reino de Deus do lado de fora. Onde você vai, o reino vai junto. Onde você entra, o reino entra com você. E muito tempo da minha vida eu achava, quando Deus falava que ia me usar, eu via o fim, mas eu não via o meio. E muitas pessoas veem o fim. Talvez você veja hoje eu aqui e fala, para ela é fácil. Ela está pregando porque ela é a mulher do cara. Só que na verdade, Deus, as coisas de Deus não se passam por osmose. A intimidade, você que tem que buscar. A gente recebe a unção que a gente respeita, sim, mas tem algo que você tem que fazer. E aí eu quero contar para vocês um lado meu que tinha muita limitação. A conferência é sem limites, mas os limites, às vezes, que a gente põe, é a gente mesmo que põe, e pior de tudo, são coisas que é da nossa cabeça. Por palavras de coragem, sem coragem que a gente ouviu, por palavras negativas que a gente ouviu, por pessoas que eram para ser referência na nossa vida, nos deram uma palavra negativa e a gente vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Por isso que eu e você precisamos ouvir o céu, porque o que o céu fala a teu respeito, essa é a verdade. Quem você é aqui dentro, esse é você. Quem você é nesse ambiente profético, nesse ambiente sobrenatural, nesse ambiente de encorajamento, esse é o seu real eu. Esse é a pessoa que Deus te criou para ser. A brasa tem que estar perto do altar, e eu amo a Sara por isso, porque vocês têm os pequenos grupos, têm as células, e vocês têm vocês continuam queimando. E vocês vão continuar queimando. Mas o que aconteceu comigo? Eu tive muitas limitações. Eu falava, mas será que Deus vai me usar? Porque uma hora quando Deus fala com você, você está cheio de coragem. Yes, Senhor, envia-me a mim. Elias, num dia, ele confrontou os profetas de Baal e matou todos os profetas de Baal. Todos. E no mesmo dia, 18 horas depois, ele estava querendo morrer com medo de Jezabel. Porque na verdade o que acontece? Muitas vezes a gente está ali, e Elias, a Bíblia fala que Elias estava ainda zombando dos profetas de Baal, porque o fogo não vinha para consumir o sacrifício dele, e ele falava, cadê o Deus de vocês? Está atrasado? Eu acho que ele não quer aparecer hoje. E aí Elias ficava lá ainda zombando dos outros, ou seja, Elias era um cara corajoso. Elias estava fazendo aquilo, ele falou assim, não, eu vou provar que tem Deus em Israel. O Deus de vocês não vai subir o sacrifício, mas o Deus, ele mandou ainda botar água para consumir o sacrifício, ou seja, ele dificultou. E quando Deus veio com fogo e lambeu até a água que tinha na poça. E Elias estava ali, cheio da autoridade, cheio de coragem, cheio do poder, Deus honrou. E no dia seguinte, nem 24 horas depois, Elias estava fugindo, indo para a caverna, porque ele ouviu uma palavra contrária. Ele ouviu alguém falar que ia matar ele, que ia perseguir ele, que aquilo ali não ia dar em nada. E muitas vezes nós somos como Elias, a gente recebe, na hora que está acontecendo a parada, a gente é cheio da presença, mas vem uma voz negativa depois, vem uma perseguição, vem um enviado de Satanás querer jogar areia no teu caminho. Só que essa geração é uma geração que Deus está dando coragem.
Eu quero ministrar coragem sobre a sua vida, que não paralisa diante das circunstâncias, que não paralisa diante das limitações, que não pega e fica com medo. Porque hoje em dia as pessoas parecem que colecionam medo. É medo disso, medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão dizer, medo de não conseguir, medo de ficar solteirona, medo de não ter ninguém, medo de não gostar de mim, medo. Para com isso. E aí a gente canta, me tira o medo. É maravilhoso. E Deus tira mesmo. Só que no começo, Deus faz as coisas pra gente. Só que chega uma hora que, filhos maduros, Deus fala, tá na hora de você fazer algo pra você. Porque quando a gente é criança, a gente não escolhe o que a gente vai comer. A mãe dá pra gente. Só que depois, quando a gente vai crescendo, ficando mais maduro, a gente tem que saber o que a gente vai escolher. Hoje, adultos, você escolhe o que você vai comer. Não é alguém que tem que estar te servindo o tempo todo. E assim é Deus. Deus é um pai. Deus faz coisas por você ou se faz. Fez, faz e vai continuar fazendo. Mas tem uma coisa que Deus não faz. Pergunta para mim, o que é que Deus não faz? Deus não faz o que você tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Quem tem que buscar é você. Quem tem que negar a si mesmo é você. Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo. Quem quiser. Ou seja, Jesus não obriga ninguém. Repete para você mesmo, Jesus não obriga ninguém. É para quem quer. Ele falou, quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Tem uma condição. Porque para ser salvo, não tem. Salvação é de graça. Basta crer, basta querer Jesus. Só que a salvação é o começo, salvação não é o fim. Repete comigo, salvação é só o começo, não é o fim. Porque Jesus entra na nossa vida como Salvador, mas o fim, lá em Apocalipse, ele vem buscar uma noiva. Em algumas versões fala que ele vem buscar uma esposa. Jesus quer casar com você. Ele não quer só ficar com você de vez em quando. Porque assim, e muitas vezes nós, eu sei que vocês querem bradar bastante, eu sei. Mas eu tenho um cronômetro olhando para mim, eu quero ser uma metralhadora, amém? Alright? E você pode explodir o quanto você quiser. Eu só vou continuar falando. Mas o que acontece? Jesus tem coisas que você tem que fazer que ele não vai fazer. Deus espera que nós correspondamos com o que ele está fazendo. Nós somos cooperadores. O me tira o medo, eu tiro o medo. Mas como é que o medo sai? O amor lança fora o medo. Lança fora algo era que estava dentro. Se eu tenho que tirar para fora, é porque estava dentro. Você concorda comigo? Se eu tenho que tirar, é porque estava dentro. O medo, ele está incrustado na gente. Agora, como é que eu vou me libertar do medo? Me enchendo do amor, me enchendo da presença, me enchendo da palavra. O problema é que às vezes a gente acha que alguém tem que orar por você, que alguém tem que fazer por você, que alguém tem que ir por você. Tipo, igual ir no banheiro. Você não pode ir no banheiro por mim. Fala, Alexandra, você pode ir fazer xixi por mim? Não. E quem tem que ir é você. Tem certas coisas que é você que tem que fazer. Para de esperar sentado, que Deus faça coisas que ele falou, vai lá e faz. Não dá para esperar sentado. No começo, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Mas hoje sou adulto, tem que fazer coisa de adulto. E adulto tem responsabilidade. O problema é que a gente muitas vezes trata Jesus como um ficante. O ficante, a gente vem de sábado, no arena, né? É sábado ou é sexta? Sábado. A gente vem de sábado. E aí, claro, a gente recebe a palavra. A gente fala, Jesus, nossa, que maravilhoso que foi. Só que assim, ó, beijo, até a próxima. E passa a semana inteira um bife na carne. Não busca, não abre a Bíblia. Aí vai, no próximo sábado, no próximo domingo, vai abrir o aplicativo da Bíblia. Está na mesma palavra que você leu. Quer dizer, que o pastor leu, né? No sábado. Não abre a Bíblia, se abre a Bíblia, dá até uma crise de renite, de tanto pó que tem.
Aí quer que a gente faça chover em 40 minutos. Não é assim, cara. Tem que buscar. Jesus quer casar com a noiva. É o noivo e a noiva é o alvo, o objetivo do teu relacionamento com Jesus é esse. Ele começa como Salvador, é o libertador, ele te lava, ele te limpa, ele te cura. Ele julga tuas causas, ele te defende, ele é o leão de Judá, ele guerreia por você. Ele te arranca do poço, ele te tira do vale. Mas sabe o quê? O alvo é ele evoluir. Você e eu evoluir no relacionamento até nós termos intimidade. Como eu estava falando para vocês, meu marido estava pregando, o Rodolfo estava pregando aqui. Eu de ouvir a voz dele, eu sabia que ele estava cheio da presença. Porque eu tenho intimidade. Se alguém ligar para mim e falar, oi amor, aqui é o Rodolfo. Eu vou falar, te lasca, não é o Rodolfo coisa nenhuma, eu conheço a voz do meu marido. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e de modo algum seguirão a estranho. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não tem intimidade com Ele? As pessoas falam para mim assim, como é que você ouve Deus? E eu falo, cara, como é que tu não ouve? Deus fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. A gente é que precisa ouvir, porque se o Espírito Santo habita em você, Ele está dentro de você e Ele fala. Deus fala através da palavra? Óbvio. Fala através do louvor? Sim. Fala através do teu devocional? Sim. Deus fala através de um livro? Fala. Mas Deus fala através de coisas simples. Deus fala no teu everyday. É no todo dia. Você acorda, tem um pão, você fala, nossa, Jesus é o pão que desceu do céu. Você vê o leite, pão com leite, você fala, nossa, eu vou para uma terra que emana leite e mel. Tem provisão para mim. Tudo Deus pode falar. Estou vendo uma série de Netflix, tem vezes eu começo a chorar, o Rodolfo falou, mas que você está chorando? A série nem tem nada de triste. Eu falo, não, é que Deus está falando comigo dessa situação. Para quem é de Deus, não tem nada secular na sua vida, filho. Quem é cheio do Espírito Santo não tem área secular. Tudo que você faz, Ele está dentro, tudo junto e misturado. Tamo junto. É o hashtag tamo junto, é fácil falar tamo junto na internet. Tamo junto, é o Espírito Santo está falando, vamos filho, tamo junto. Tamo junto. E Ele está junto. Mais do que está junto, Ele está dentro. E aí eu contar para vocês as minhas limitações antes de eu entrar na palavra. Teve pessoas que falavam, olha Alexandra, você não pode ser assim. Você não pode falar assim. Você não pode dizer isso. Para de falar. Para de sorrir. Para de ser assim. Para de ser livre. Cara, Jesus me fez livre. Falso eu era quando eu era do mundo. Eu não preciso da aceitação de ninguém, não. Meu marido, que eu falei, a gente ouve a voz de Deus, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. O alvo de Jesus é buscar uma noiva. Lá em Apocalipse, lá no fim, ele vem buscar uma noiva. Eu falei isso quando eu preguei aqui na sede. E uma noiva, ele vem buscar uma noiva, só que a noiva não fica com qualquer um. A noiva não fica com qualquer um. E muitas vezes a gente louva a Deus com os lábios e o nosso coração está longe. E aí as nossas limitações vêm das nossas inseguranças, do que os outros dizem. Aqui disseram que eu sou isso, disseram, me diz qual é o meu chamado. Por exemplo, quando você sente o amor de Deus, ou recebe o amor de Jesus, Ele fala que Ele te ama, que aquele jargão, que não é jargão, não é chavão, não é hype. Jesus te ama mesmo, porque Ele é amor. Você se sente amado pelo Pai, você não vai seguir outros deuses. E os outros deuses não é uma imagem, não é nada. Os outros deuses, os deuses desse mundo, Jesus comparou os deuses desse mundo, Deus da riqueza, do dinheiro, da fama, da influência. Hoje as pessoas se corrompem por like. As pessoas se corrompem. Eu tenho 1.100.000 seguidores. E o povo fala para mim, nossa, você está bombando. Eu falo, bombando segundo quem? Bombando segundo os homens ou segundo Deus? Porque isso aqui é passageiro. A multidão um dia te segue, um dia grita Hosana, outro dia manda crucificar Jesus.
O mesmo povo que cantou Hosana e jogou os ramos para ele, é o povo que depois gritou, crucifica, crucifica. Uma semana depois. Então cuidado com a multidão, que a galera diz. Porque Jesus, quando perguntou para os discípulos, ele falou, o que os outros dizem que eu sou? O que os outros dizem que você é? Aí eles falaram, olha, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias e outros dizem que tu é um dos profetas. Ou seja, tudo errado. Jesus não era Elias, nem João Batista, nem Jeremias, nem um dos profetas. Ele era o Filho de Deus. Então, o que a multidão, o que os outros pensavam de Jesus, pouco importa. O que os outros dizem que você é, não é a verdade. A verdade é o que o céu fala a teu respeito. Aí Jesus faz aquela pergunta, e vocês que andam comigo, que comem comigo, que viram milagres, que andam comigo há 3 anos, vocês que viram Lázaro ressuscitar, vocês que viram cego ver, vocês que viram morto ressuscitar, vocês que viram a pesca milagrosa, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, o ousado, Pedro, a Bíblia fala, Simão, que virou Pedro. Simão significa aquele que ouve. Então ele fala, aquele que ouve, ouviu. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, uau, Pedro, tu não leu no Insta, nem no Face. Você não viu na internet que eu sou o Cristo? Não foi alguém que te contou? Não foi no TikTok da dancinha? Porque às vezes a gente fica seguindo essas coisas e não tem problema nenhum, mas isso não manda em você. Eu olho para o meu telefone e falo assim, você não manda em mim. Isso aqui não manda em mim. Você só pode ter o que não tem em você. Você ouviu o que eu falei? Você só pode ter o que não tem teu coração. Porque se tem teu coração, está com os dias contados. Porque a Bíblia diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus quer o teu coração. Por isso que o teu coração, de tudo que se pode guardar, você guarda o coração. E o coração é o quê? O coração é um altar. E muitas vezes o nosso coração é enganoso, porque o coração ama Jesus, mas ama outras coisas também. Guardar o coração não é você não confiar em ninguém. Guardar o coração não é você viver desconfiado que todo mundo vai te trair. Guardar o coração é cuidado, porque a gente se corrompe fácil. A Bíblia diz que o crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o homem é provado pelos elogios que recebe. Cuidado com os elogios. Cuidado com as curtidas. Você não está no açougue para botar seu corpo à venda no Instagram. Você foi comprado por um alto preço. E sabe o quê? Não querem te seguir? Ai, pastora, porque fulana parou de me seguir. E daí? Jesus perdia seguidores todos os dias. Jesus pregava e muita gente levantava e ia embora no meio da pregação. Ai, essa palavra é muito dura. Não gostei. Fica dando nota pro pregador. Eu sei porque eu também sento aí e também dou nota. Falo, não gostei do louvor hoje. Aí essa palavra não é para mim. Pois é, querido, você não está no YouTube. Você está ao vivo e a cores. No YouTube você pode escolher qual a palavra você quer. Aqui você vai comer o que está na mesa. Aqui você vai comer o que está na mesa. E todo mundo come a mesma comida. Isso é reino. Porque no YouTube, eu quero ouvir uma palavra para me sentir melhor. Aí você procura, não, agora eu quero ouvir uma palavra para rir. Agora eu quero ouvir uma palavra para chorar. Aí você não gosta, troca. Clica em outro. Só que aqui, na igreja que Jesus instituiu, todos têm tudo em comum e ninguém tem falta de nada em Atos. Essa é a igreja que Deus tem para nós. Aqui a gente tem tudo em comum. Para quê? Para ser lá fora. Para transbordar, para compartilhar o pão e a água que a gente recebe. Então Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de modo algum seguirão o estranho. E eu aprendi isso muito cedo, de não corromper para os elogios.
Porque as pessoas veem, ai, que lindo que você é. Ai, que lindo, Paranã. E vai falando, linda, Mara, diva. Elogio na internet, todo mundo é bom. Ao vivo que eu quero ver. Na internet todo mundo fala, todo mundo sabe postar porque quer ser visto lá no feed do outro. Agora, ver a pessoa encontra ao vivo não dá nenhum sorriso. Agora, eu tenho meu marido que fala que me ama todos os dias. Ele fala que eu sou linda todos os dias. Ele fala que eu sou o amor da vida dele todos os dias. E a questão é, você acha que eu vou sair na rua e um estranho fala, e aí, gata, eu vou parar para ouvir? Eu vou falar, não, querido, eu sei. Meu marido me fala isso todos os dias. Obrigado. E é isso que a gente tem que saber. A gente tem que saber que quando outro estranho quer tomar o lugar de Jesus na tua vida, fala, não, eu sei que Jesus me ama, querido. Obrigado. Eu sei o que ele pensa de mim. Obrigado. Guarda para você. Aí posso dar uma crítica construtiva? Não. Não estou em obras. Sabe aquele Reels? Aí posso dar uma opinião? Não, estou só aceitando Pix. Opinião não estou aceitando mais. Tipo, cara, vocês sabem do que eu estou falando, que vocês têm Instagram e sabem do que eu estou falando. Cara, para de viver da opinião dos outros. Que os outros vão pensar, que pensem. Alguém está fazendo o que você faz? Ah, mas eu não gosto. Aí tem gente que fala pra mim, ai, mas eu não me identifico com ela. Comigo, né? Aí eu não gosto da palavra dela, que eu não me identifico com ela. Que bom, tem um monte de gente que se identifica e um monte de gente que não se identifica. Jesus estava pregando, o povo levantava e ia embora. Ele não falava assim, peraí, deixa eu editar o post para você me amar. Não, olha, não, voltem. Não quero perder seguidores. Jesus falava assim, ele olhou para quem sobrou, olhou para quem ficou e falou, vocês também não vão embora? Ele olhou para quem ficou e falou, vocês também não vão embora? Porque eu não vou mudar meu discurso para não perder seguidor. Quem embora pode ir, eu vou fazer a vontade do Pai. E sabe o que Pedro falou? E Pedro respondeu. Pedro respondeu o quê? Ele falou, para onde a gente vai agora? Se só tu tem as palavras de vida. Ou seja, eles experimentaram a vida que saía de Jesus. Quem experimenta essa vida que sai de Jesus, e eu estou toda arrepiada falando isso para você. Quem experimentou, não troca ele por nada. Não corrompa os seus valores para se adequar aos padrões desse mundo. Amém? E as minhas limitações eram, é só a mulher do cara. E eu posso falar para você, talvez você vai estar pensando assim, nossa, Deus vai me usar quando eu tiver um microfone na mão. Cara, Deus só vai te dar em público se você for no secreto. Quer um microfone na mão, mas não prega nem pro espelho. Quer pregar para quem? Começa no secreto. Começa no secreto. A salvação é individual. E a gente tem que desenvolver a nossa salvação. É de glória em glória, Cristo em mim, esperança da glória, é cada dia. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Aí ele falou, quem quiser ser meu discípulo. Lembrei essa janela que eu deixei aberta. Rodolfo fala que eu sou a Ali Windows. Ali Windows que tem várias janelas abertas. Eu lembrei que eu disse, Jesus disse assim, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser meu seguidor. Ele falou, tem uma condição. Tome a sua cruz. Uma vez por ano? Tome a sua cruz uma vez por mês no dia da ceia? Tome a sua cruz de domingo? Não, ele falou, tome a sua cruz a cada dia. Vírgula. Negue-se a si mesmo. Todo dia. As misericórdias se renovam a cada manhã. Por quê? Porque todo dia a gente precisa dela. Todo dia a gente precisa da graça e da misericórdia. Jesus falou, não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo amanhã, pelo que vão comer, pelo que vão vestir, pelo que vão fazer, com quem vai casar.
Ele falou, porque os gentios, as pessoas do mundo que se preocupam com essas coisas, mas vocês, que são meus discípulos, busquem antes o reino de Deus. E tudo vem no combo. Tudo é acrescentado. Quando eu vou no McDonald's e peço número 1, nem é esse que eu peço o do quarteirão com queijo, sem queijo. É número 3? Número 2? Whatever. Vem com batata frita e o refrigerante, certo? E muitas vezes, às vezes é mais barato você comprar o combo. Você pede o combo, e aí chega a sua bandeja e vem a batata frita junto. Você fala, mas eu não pedi batata frita. Mas você pediu o combo. Assim é o reino de Deus. Quando você deixa Jesus entrar, tudo vem junto, sem você ter que pelejar. Porque está no combo a tua provisão, a tua alegria, a tua paz, a tua prosperidade, o teu ministério, o teu chamado. Para de se preocupar com o teu ministério. As coisas acontecem ao longo do caminho. Não é de uma hora para outra. Porque se você não consegue, eu prego no supermercado, eu falo de Jesus dentro do Uber, eu falo de Jesus no salão onde eu vou fazer a unha. Como? Chamando as pessoas para ir na igreja? Falando que Jesus salva? Não, eu prego o evangelho com a minha vida. Ah, mas você é Alexandra Brandes, todo mundo te conhece. Tá, e onde ninguém me conhece? Eu vou em um monte de lugar que ninguém não sabe quem eu sou. Eu estava nos Estados Unidos semana passada, fui numa conferência profética na Bethel. Eu fui com a minha irmã, a gente parou em São Francisco. Foi lá para Bethel, na Califórnia. E ninguém me conhece. Lá eu sentei numa conferência igual você está sentado aí, com uma pulseirinha. Lá eu não sou ninguém. Ninguém numas, porque você é um agente do reino. Não é porque eu estou num lugar onde, entre aspas, ninguém me conhece, que eu deixo de ser quem eu sou, porque a minha identidade não está baseada nos outros, a minha identidade está baseada nele. E lá, eu continuei fazendo o quê? A mesma coisa. Eu só não tinha o microfone na mão, mas onde eu ia, eu transbordava na vida de alguém. Às vezes é um sorriso, às vezes é você deixar alguém passar na fila na frente, às vezes é você pagar algo para alguém, compartilhar o que você está comendo, oferecer uma coisa. Ontem eu fui no Parque Shopping. E eu fui naquele quiosquezinho da Fini. Eu amo bala. Aquelas balas de dentadura e companhia. Eu não como chocolate. Eu como bala. E eu fui à lojinha da Fini e falei, vou comprar uma. Comprei umas balinhas. Aquele tipo caro que só. Compra meia dúzia de bala, dá R$10. E aí comprei as balinhas e aí eu fui. Deixa eu lembrar onde é que eu fui depois disso. Enfim, eu fui comprar. Lembrei. Eu fui comprar um café. Comprar um chá. E a moça que estava me atendendo, ela estava meio tensa assim. E eu olhei, quando eu fui pegar o cartão na bolsa para pagar, o Espírito Santo falou para mim, oferece uma das balas da tua bolsa para ela. Aí eu pensei, poxa, acabei de comprar a bala, nem comi ainda. Porque a gente conhece as limitações. Lembra que eu falei, quem põe limitação para Deus te usar é você? Ser fiel no pouco. Se eu não consigo obedecer a Deus para dar uma bala para uma mulher, eu estou aqui fazendo o quê? É fácil, pregar é fácil, é só estudar a palavra. Difícil é transbordar onde ninguém sabe quem você é. Porque pregar bonito, é só estudar, porque a palavra é poderosa por si. Difícil é viver o que você prega. Em ambientes que não é igreja. E aí, naquela fração de segundo, você pode obedecer ou você pode recuar. E eu já aprendi a ouvir a voz de Deus. Então, se ele falou para mim, por que você não oferece uma balinha? E como é que eu sei que isso não é da minha cabeça? Porque a bala que eu tinha acabado de comprar era minha. Eu não queria dividir a bala. A bala era minha, eu escolhi cuidadosamente cada uma delas. Então, eu não ia ter a brilhante ideia de oferecer para uma estranha que está me servindo um chá, uma bala de dentro da minha bolsa. Só que o que eu falei para ela? Eu falei, moça, você quer uma balinha? E ela falou, não, obrigada. Eu falei, quer sim, que eu sei.
Eu disse, pode pegar a balinha. Deus falou para eu oferecer para você. Eu senti de te oferecer uma balinha. E aí quando ela foi pegar, o Espírito Santo falou para mim, fala para ela pegar 3. E eu falei para ela, pode encher a mão. Eu falei isso, pode encher a mão. Ela pegou 3. O que isso quer dizer? Não sei. Só sei que Deus mandou fazer ontem. Meu testemunho não é de 20 anos atrás. Eu tenho testemunho com Deus todos os dias. No secreto, sem post, sem like, sem plateia, sem microfone, sem ninguém nunca saber. Mas se Deus fala no pouco, Ele pode te confiar no muito. Se você for fiel nas coisas, nas pequenas coisas, Deus pode te colocar no muito, porque não tem nada pequeno para Deus. E aí eu peguei e falei para ela assim, é bom uma balinha para adoçar a vida, né, moça? Pleno feriado, você está trabalhando, obrigada que você está aqui servindo gente. Ela não vai dizer assim, Alexandra, tira uma foto comigo. Aí eu te sigo no Instagram. Não, ela não sabe que eu sou crente, ela não sabe que eu sou mulher do Rodolfo, ela não sabe nada. Ela sabe que uma estranha ofereceu bala para ela e naquele momento ela se sentiu amada. O amor tem que ser a tua evidência. Nisso saberão que são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Ser discípulo não é aquele que fala, que tem um adesivo e uma camiseta de crente maneira. Ou porque a tua Bíblia é sublinhada e você tem algumas anotações. Eu era essa, eu olhava para minha Bíblia toda sublinhada. Falava, nossa. Aí eu olhava para a pessoa do lado, nem um rabisquinho. Falava, nossa, eu sou muito melhor. Nossa, porque eu sou o cara que a minha Bíblia é sublinhada. Aquela Bíblia que eu abri aqui, abri em Isaías, sabia se estava no canto esquerdo, no canto direito, onde eu fazia. Me achava com aquela minha Bíblia. O que aconteceu? Deus mandou eu dar a Bíblia. Eu falei, mas não, demorou tanto tempo para dar essa Bíblia. Para eu ter essa Bíblia toda sublinhada. Virou vaidade, tá? Para aquela menina, tipo uma nada a ver, random. Eu falei, não vou. A nossa limitação, para de achar que às vezes é os outros, é você. A nossa mente nos bloqueia. Às vezes você não precisa de ninguém para te impedir, você mesmo se sabota. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A nossa mente fala, mas será? Mas como é que vai acontecer isso? Imagina o anjo chegando para Maria, ela com 13 anos, e ele fala assim, olha, você vai engravidar do Filho de Deus. E ela, primeira coisa que ela fala, como? Como? Deus fala com Gideão, Deus fala com ele que ele vai ser grande, ele fala, como? Deus fala com Isaías e ele fala, mas eu? Moisés fala, mas eu sou gago. É a nossa natureza perguntar como, questionar. Mas o interesse é o que vem depois. Você obedeceu ou paralisou? Questionar não é pecado. Questionar não é o problema. O problema é quando você paralisa. Porque você achou as desculpas melhores do que a voz dele. Tinha pessoas que Jesus falava assim, vem tu e me segue. Vem tu e me segue. Pedro largou tudo, largou as redes, largou os peixes, largou o barco. Outro larga tudo, larga tudo, larga tudo, larga tudo. Aí teve um outro que falou assim, Jesus, eu quero te seguir, mas eu preciso enterrar meu pai primeiro, posso? Ele falou assim, ele não falou, claro querido, vai lá enterrar teu pai primeiro, depois você vem. Ele falou, não, deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem tu e me segue. Você acha que Jesus era super bonzinho? Não, Jesus era duro. Mataram ele, né? Porque ele sabia quem ele era. Ele chamava Deus de Abba, ele chamava Deus de Pai. Judeu não fala nem o nome de Deus em vão, quem dirá chamar Deus de Pai. Eles falavam, quem é esse que chama Deus de Pai? Ele falava, não, peraí, é que não é só isso. Eu e o Pai somos um, quem vê o Filho vê o Pai. Eles arrancavam os cabelos, rasgavam as vestes e falavam, quem é esse que fala essas coisas? Com que autoridade ele fala essas coisas? Porque as pessoas sabiam, era irrevogável que o cego viu, que o paralítico andou, que o morto ressuscitou. Lázaro já estava podre 4 dias.
Quando Jesus chega lá, ele já tinha falado, nosso amigo Lázaro dorme, não está morto. Aí todo mundo assim, mas já cheira mal. Talvez você chegue em casa cheio da autoridade, cheio da coisa. Você fala, Deus vai fazer. Aí a pessoa fala, não, mas já morreu há 4 dias, já cheira mal. Aí não tem problema, a pessoa não estava aqui. Ela não sabe o que você ouviu. Ela não sabe o que Deus falou com você. Então o problema não é ela. O problema é que voz que você vai ouvir. A voz dos outros ou a voz de Deus? Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, hoje eu vou trocar teu nome. Tu não é mais Simão, aquele que ouve. Hoje tu é Pedro. Sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. A pedra era um marco. Naquela época eles botavam uma pedra para mostrar que ali tinha acontecido alguma coisa importante. Se você for na praça da sua cidade, você vai ver que na praça tem uma pedra com uma placa escrito, ó, prefeito fulano fundou. Quando o povo de Israel, Jacó, teve encontro com o anjo, ele deixou a pedra lá. Quando o povo de Israel passou pelo Rio Jordão a seco, eles pegaram as pedras e montaram um altar dizendo assim, aqui Deus fez um milagre. Aí Jesus pega Pedro, ele não pega pedra, ele pega uma pessoa. Repete comigo, Deus usa pessoas. Deus escolhe uma pessoa para ser o fundamento. E qual é o fundamento? É aquele que ouviu o céu. Pedro ouviu o céu. Ele falou, uau Pedro, tu não leu num post, tu não viu na internet. Não foi ninguém que te contou, mas ouviu, o Pai te revelou. E sobre essa revelação, toda a minha igreja, eu e você, vamos ser construídos, edificados, a partir de quem ouve o céu. Aí eu te pergunto mais uma vez, que voz você está ouvindo? Você vai ouvir a voz dos outros? Ou você vai ouvir a voz dele? Porque os outros dizem que é João Batista, que é Jeremias, que é Elias, que é um dos profetas. Eu sempre falo isso, talvez se eu fosse chutar eu ia dizer letra D, um dos profetas. Mas a resposta certa era letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Deus é Deus e esse é o meu filho a quem eu me alegro. Jesus, quando foi batizado, tinha uma multidão no Jordão. O céu abriu, o céu estava fechado há 400 anos. Repete comigo, 400 anos. 400 anos Deus não falava. Entre Malaquias e Mateus, entre o Antigo Testamento e o Novo, teve 400 anos que Deus não falava, não usava profeta, não tinha anjo, não tinha nada. É chamado de silêncio profético. Você acha que está demorando para Deus falar com você? Imagina 400 anos. Só que naquele dia que Jesus foi batizado, com 30 anos, 30. A Bíblia fala, o único relato antes disso é de Jesus com 12 anos dentro da igreja. O pai e a mãe dele vão para a festa de tabernáculos em Jerusalém e estão voltando para casa e se dão conta que esqueceram o menino. Esqueceram o filho de Deus. Tipo, não podia... Você viu que eu te segui no Instagram, né? Sua linda. Amei tuas poesias. Ele pega e fala assim, agora me perdi. Eu estava falando. Esqueceu Jesus na festa. Obrigado. Esqueceu Jesus na festa. Aí eu fico pensando, não podia ter esquecido o outro filho? Tinha que ser o filho de Deus. Imagina o B.O., imagina o José e Maria falando assim, meu Deus. Em nome de Jesus, deixa a gente achar ele. Esqueceram o menino na cidade. Volta lá para resgatar. Eu não sei você, mas quando eu me perdia no supermercado, eu já estava mal. Alguém já se perdeu no supermercado? Ai, cadê minha mãe? Perde no shopping, pensa que vai morrer. Imagina um menino com 12 anos se perdeu, o povo na festa de tabernáculos, some, desaparece. Meu Deus, eu tenho 1 minuto. Eu vou passar 5 minutos. Posso? 5? Posso. Tem que pedir para o chefe. Todo mundo quer, eu quero mais 20. Mas enfim. O que aconteceu? Voltaram para lá e Jesus estava onde? Dentro da igreja. Fazendo o quê? Pergunta para mim, fazendo o quê, Ali? Fazendo o quê? Vai, interage agora comigo. Fala, fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Eles encontram Jesus lendo a Bíblia com 12 anos. Aonde? Dentro da igreja.
Aí vem o povo dizer, eu não preciso ir na igreja. É claro que no YouTube, eu assisto pregação no YouTube, don't get me wrong. Eu amo isso, eu tenho um canal, tem um monte de pregação minha lá, vai lá e se inscreve. Fazer um merchan meu. A questão não é essa. A questão é que Jesus estava buscando com 12 anos. Quando é que começou o ministério dele? Com 30. Então tem gente que fica apressada, querendo saber o que é o meu ministério. Nem foi cheio ainda, quer saber de ministério. Para quê? Para aparecer? Porque eu quero ser do louvor, porque o cara do louvor, ele encostou na guitarra, ele fica lindo. Já tem 10 mulheres querendo orar com ele. Se tocar a guitarra mesmo, passa para 20 o número. Aí tem gente que quer ter um ministério para quê? Para ser pop. Quero ser visto pelos homens. Pois posso te falar, Jesus falou que quem tem a recompensa dos homens já tem. Mas nós que somos dele, a gente tem que fazer no secreto. Porque ele, no tempo dele, ele nos exalta. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Então deixa. Jesus com 12 anos estava dentro da igreja lendo a Bíblia. Só com 30, o céu abriu. Ele é batizado. O céu abre, um espetáculo. O céu abre e tem uma voz do céu que todo mundo ouve. E ele fala, esse é o meu filho. O céu que estava fechado, gente, abriu. E todo mundo ouviu a voz de Deus. Deus falando que aquele era o filho dele. E aí naquela hora, Jesus ganha 1 milhão de seguidores. Todo mundo fala, meu Deus, o céu abriu. Esse cara deve ser muito especial. Desce ainda uma pomba. Pousa sobre o ombro dele. O Espírito Santo desce sobre ele. E permanece. A pomba vem e fica. A pomba não vem, pousa para foto e vai embora. A pomba vem e fica. O Espírito Santo, ele quer permanecer em você, não te visitar no dia do culto. E o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o estádio, para ele pregar. Para o show. Não, levou para o deserto, sem plateia, sem luz, sem holofote, sem ninguém. Para quê? Para ser tentado. Só vai ter ministério quem passou para o deserto, no secreto. Jesus só realizou o primeiro milagre dele depois que ele voltou do deserto. Para de querer pegar atalho. O deserto é um lugar onde você vai ser forjado. Tem gente que está apressada, eu estou sentindo no meu espírito. Tem gente que quer. Eu sei isso que você quer, você vai conseguir. É que nem eu te falei, quando Deus falava para mim que Ele ia me usar, eu imaginava isso. Mas tem um processo, ninguém conta o processo, né? Deus te mostra o fim, mas Ele não fala o meio. Talvez se Ele tivesse me falado o quanto que eu ia sofrer e padecer pelo nome dEle, eu tinha amarelado. Deus sabe o que faz com você. Ele não terminou com você. Põe a mão no teu peito e fala para você mesmo, Deus ainda não terminou comigo. Ele está no meio do caminho. Tem muito para você percorrer ainda, amém, gente? E aí o céu abre e Jesus é levado para o deserto. E depois, então, ele realiza o primeiro milagre só depois disso. Então, calma. O que é teu, é teu. Põe a mão no seu peito e fala assim, o que é meu, é meu. O que Deus tem para mim, eu não vou perder. Eu não estou atrasado, eu não estou adiantado. Porque Deus é o Senhor do tempo. Deus pode fazer na tua vida em um dia o que levaria 1000 anos. Porque para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para de achar que você está atrasado. Ele pode fazer em 10 minutos o que demoraria 10 meses. Relaxa. Amém? E agora eu quero que você abra sua Bíblia rapidão. Eu prometo que eu vou ser rápida. Porque a fariseia que mora em mim precisa abrir a Bíblia, senão parece que eu não preguei. Fala de Zaqueu, o publicano. Zaqueu é aquele cara que o Rodolfo falou que subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus estava entrando em Jericó, ele estava em Jericó depois de um acontecimento do cego de Jericó. Já ouviu falar do cego de Jericó? Aquele que fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é exatamente no 18, antes do 19. Antes desse acontecimento. Tem coisas que acontecem que são uma coisa depois da outra. Jesus estava lá em Jericó e um cego, mendigo, ouve dizer e fala assim, que alvoroço é esse? Aí falam para ele assim, Jesus de Nazaré está aí. Aí ele pega e começa a gritar, Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora me diz uma coisa, quem é que tinha falado para o cego que Jesus era filho de Davi? Quem é que tinha falado para o cego que Jesus era rei? Quem tinha falado para o cego que Jesus, porque eles falaram, é Jesus de Nazaré. Eles não falaram Jesus o Cristo, Jesus o rei. Não, Jesus de Nazaré. Vizinho de Tomé e do João. E aí ele tem uma revelação e fala, Jesus filho de Davi. Tanto é que Jesus, quando ouve ele falar, ele fala, para tudo, traz essa pessoa aqui. Aí os discípulos, não vamos incomodar o mestre. Tipo assim, fica quieto, cego. Mas Jesus falou, olha, esse cego que não me viu, reconheceu que eu sou rei. Vocês estão aqui comigo e não sabem quem eu sou. Manda trazer ele aqui. E Jesus se apresenta na frente dele como rei. Ele estende o cetro e fala, o que queres que eu te faça? Isso é a linguagem de rei. Quando você ia na presença do rei, o rei olhava para você e falava, o que quer que eu te faça? Ele reconheceu Jesus como filho de Davi, que era rei. Jesus se aproximou dele como rei. Como você está vendo Jesus? Ele é o leão? Ele é o teu advogado? Porque do jeito que você vê ele, do jeito da sua revelação, é como ele vai se apresentar no momento. E ele é tudo. Ele é tudo em um. Ele não é 3 em 1, ele é tudo em um. Ele pode fazer na tua vida em um dia, o que demoraria mais tempo. Mas aquele cego teve que gritar, tem coisas que você tem que fazer. Depois disso, Zaqueu vê que está um alvoroço. E Zaqueu, ele era baixinho, judeu e publicano. Ou seja, cobrador de impostos. Cobrador de impostos naquela época era a pior raça que tinha. Porque ele era judeu e trabalhava para Roma. Ele era o cagueta, o traidor. Ou seja, os judeus odiavam os publicanos. Se chamar alguém de cobrador de impostos publicano era o pior palavrão. Porque era aquela raça que era deles e oprimia o povo. Roubava do povo, cobrava imposto. Ou seja, Zaqueu tinha 50 mil empecilhos para achar que Jesus nunca ia olhar para ele. E ele era baixinho. Em alguns estudos fala que ele era um pouco anão. Ou seja, ele tinha complexo de inferioridade. Ele não era aceito pelos amigos. Ele estava rejeitado por todo mundo, porque é como se ele andasse num lugar e tinha lepra, porque é o lixo. Rouba da gente. Os judeus passavam por ele e cuspiam no chão, porque era cobrador de impostos. Só que Zaqueu aqui, no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, 4. Aí ele correu adiante e subiu numa figueira braba para ver Jesus e Jesus passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Zaqueu ouviu o barulho, agora pega essa chave. Essa é a cereja do bolo, amém? Zaqueu tinha todos os empecilhos, inclusive físico, para não ver Jesus. Ele era baixinho, ele era publicano, ele era tido como ladrão e ele não conseguia ver Jesus. E ele falou, vou subir numa figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma figueira que não dá figo tão bom. É uma espécie inferior de figueira. Ou seja, eu creio e sou ousada a falar, a supor que Zaqueu tinha problema de inferioridade. Às vezes o que acontece no físico é só uma coisa para mostrar que a pessoa tinha problema de inferioridade. E se você sofre desse problema, hoje você não vai sofrer mais, porque você é grande, você é grande, você é grande. Ele te escolheu, ele te chamou e mais do que isso, ele te chama pelo teu nome. Ele olha para aquele cara que subiu na árvore e fala, Zaqueu. Eu imagino que Zaqueu possa ter feito assim, tirar uma foto. Se não sai tudo em movimento. Zaqueu deve ter olhado para trás, deve ter falado, deve ter outro Zaqueu. Tem algum outro Zaqueu? Não deve ser comigo. Talvez Deus está falando com você, eu aponto aqui e você olha para trás e fala, não deve ser comigo. É com você sim. Você está se sentindo inferior? Você acha que Deus não vai olhar para você? E Deus não quer só te chamar pelo teu nome. Ele quer dormir na tua casa. Ele quer ficar na tua casa. Você é casa de Deus. Ele quer ir na tua casa e ficar. E nesse momento, quando Jesus falou, Zaqueu, desce, que eu vou para a tua casa. Eu vou entrar na tua casa. A gente canta, entra na minha casa. Eu sou tua morada. É exatamente isso. Jesus quer entrar na tua casa. Ele não quer te visitar.
Que para visita a gente fala, não repara na bagunça, não entra aqui, não entra lá. Agora quem mora tem acesso a tudo. Jesus quer ter acesso a tudo. E a primeira coisa que Ele quer o acesso é no teu coração. E Ele falou, Zaqueu, desce que eu vou para tua casa. E a Bíblia fala que imediatamente as pessoas que estavam ao redor falando, mas como que ele vai na casa de Zaqueu? Ele não sabe quem é esse cara? Ele não sabe que ele é o traíra? Não sabe que ele é o cagueta? Devia estar preso. Como que Jesus vai na casa de Zaqueu? Pois é, Deus chama os que não são para confundir os que são. Zaqueu subiu na árvore, não foi em cima de pessoas. Para você subir na vida, você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa usar ninguém. Porque se Deus tem algo com você, Ele mesmo te chama pelo nome. O papel de Zaqueu foi crer e subir naquela figueira. E o minuto que Jesus bateu o olho nele e falou, Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E a Bíblia relata que Jesus foi para a casa de Zaqueu e ficou lá. E Jesus não falou, olha Zaqueu, tu está errado, tu tem que se converter, isso é pecado. Jesus não falou nada, Jesus estava lá tendo um tempo de qualidade com eles na mesa. Ele fala para mim e para você, eu estou na porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta. Não basta ouvir Deus, tem que fazer alguma coisa. Quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e comerei com Ele. Essa palavra de estou à porta e bato não é uma palavra para fazer apelo para você aceitar Jesus. Ele fala, eu estou à porta e bato, eu quero ter intimidade contigo, eu quero comer contigo, eu quero sentar contigo, eu quero te ouvir. Ele sentou na mesa de Zaqueu e sem Jesus falar nada, simplesmente pelo amor. Zaqueu falou assim, olha, eu vou consertar o que eu fiz de errado. Eu vou alinhar a minha vida com a tua palavra. Eu roubei, eu vou devolver. Eu falei mal, eu vou pedir perdão. Eu fui grossa com a minha mãe, vou pedir perdão para ela. Eu pisei na bola, eu vou consertar. Eu errei hoje, mas não vou errar amanhã, porque um arrependimento é a porta que Jesus precisa para entrar e ficar na sua casa. E aí Jesus pega e fala, hoje entrou salvação. Não pelo que Zaqueu falou, mas pelo que mudou do lado de dentro. Às vezes para você mudar, exige menos esforço do que você imagina. Tem gente que fala para mim, Ali, eu não consigo. Eu tenho um conselho para você. Passa tempo com Ele na mesa. Que aquilo que te incomodava perde o valor. Aquilo que te acusava não te acusa mais. Aquilo que te limitava cai por terra hoje. Aquilo que te impedia de se sentir filho, de se sentir amado, acabou. Que beleza. Aquilo que te impedia, acabou. E Jesus falou, hoje chegou salvação nessa casa. E salvação não é só o dia que você aceita Jesus. Salvação é quando uma área da sua vida que estava ali de cantinho, entra a luz. E as trevas não podem mais encobrir. Porque se o Filho te liberta, se Ele te liberta, você é livre. Você é livre da acusação, você é livre da tristeza, você é livre da culpa, você é livre da opinião dos outros. Porque a primeira coisa que as pessoas falaram é, quem é esse que vai na casa de pecador? Ficaram com raiva de Jesus. Então se as pessoas têm raiva de você, porque você tem o favor de Deus, saiba de uma coisa, é com Jesus que eles estão com raiva. Não é de você. Não leve para o lado pessoal. Aprenda a não se ofender. Muitas vezes não é a teu respeito. As pessoas falam dos outros as próprias feridas dela. Mas o que Jesus fala a teu respeito é, Zaqueu, vou dormir na tua casa. Cláudia, desce daí que hoje eu quero ir dormir na sua casa. Sabrina, João, eu quero estar na tua casa. Eu te chamo pelo teu nome. E se você ouve Ele te chamar sem acusação, fica de pé no teu lugar. Fica de pé aí onde você está. Eu não vou te conduzir em oração. Eu quero que você comece a olhar para dentro de você e deixar a luz entrar. Ele te chama pelo teu nome e Ele te diz, tu é meu. Não tem limite, não tem acusação, não tem dor mais que vai te impedir, porque você é livre. Ele remove de sobre você o peso. Faz profeticamente com a sua mão, remove o peso dos teus ombros. E fala para você mesmo, isso nunca mais vai me acusar. Essa culpa não vai me acusar. A preguiça não vai me limitar. Começa a remover de você, arranca as coisas que têm te impedido.
Como eu falei no começo e vou falar agora no final para encerrar. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Lançar fora o medo, você precisa se encher do amor. Lançar fora a culpa, você tem que se encher de retidão. Lançar fora a mentira, você tem que se encher da verdade. Lançar fora a impureza, você tem que se encher da pureza. E o papel de se encher da pureza é seu e não dele, porque ele é puro. Passa tempo com ele. Senta com ele na mesa. E o BO está resolvido. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe vocês.